Hoje eu tô aqui para falar como as lutas, mas principalmente o Muay Thai salvou a minha vida. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Dawili Pacífico. No Muay Thai eu era conhecido como Pacífico, então chame do jeito que você preferir. Então hoje eu vim falar como o Muay Thai salvou a minha vida. Bom, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de luta. Meu pai sempre me colocou em luta desde pequeno. A primeira luta que eu fiz foi capoeira. Na minha escola, assim, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos, era bem novinho, e eu fiz capoeira. E desde lá eu já gostei muito de luta, tanto por ele ter me colocado e me induzido à luta, quanto por algo de dentro de mim mesmo, sabe? Então minha primeira luta foi capoeira, treinei quando eu era criança, obviamente não lembro de nada, e nunca mais treinei capoeira. Segunda luta que eu fiz foi Kung Fu, porém, Kung Fu eu já devia ter uns 8 para 9 anos. Porém, eu nunca gostei muito de luta, tipo Kung Fu, Karatê, Taekwondo quando eu era criança eu até gostava, porque eu sentia que eu tinha mais força na perna, eu gostava mais de usar a perna, mais de chutar. Então Taekwondo eu até tinha vontade de fazer por gostar bastante de perna, mas eu nunca gostei muito dessas lutas assim, mais, sabe, Karatê, Kung Fu, que é Kung Fu, por exemplo, pelo estilo de luta mesmo, sabe? Porém, eu fiz Kung Fu por um tempo, e o que eu percebi do Kung Fu, e acredito que o Karatê talvez seja um pouco assim, eles não focam tanto na luta em si, de você aprender, sabe, tipo situações verdadeiras de rua. Isso é a minha experiência. Eu sinto que o Kung Fu, ele me ensinou muito mais sobre mentalidade do que sobre, caso aconteça alguma coisa na rua, eu saiba me virar. Obviamente que uma pessoa, um cara pica do Kung Fu, se acontecer alguma coisa na rua e ele precisar se defender, ele sabe. Não tô falando que o cara não sabe por a luta ser mais paradona, daquele jeito assim. Obviamente a pessoa vai saber se defender, mas não era o que eu procurava, né? Eu era criança, então fiz Kung Fu por um tempo que meu pai me colocou, e o que eu aprendi muito no Kung Fu foi sobre mentalidade. Cara, tipo, o professor colocava a gente criancinha, pequeno, pegava o cabo de vassoura, colocava assim aqui no quadril, tinha que fazer o agachamento, né, ficar na isometria e ficar o máximo de tempo que você conseguia. Então o Kung Fu me ensinou muito sobre isso, sabe, sobre resiliência, sobre você não desistir fácil. Então o Kung Fu eu senti mais isso, sabe, mais aprender a mentalidade, ter a mentalidade certa e boa, do que realmente eu me defender, realmente uma luta que se eu precisar na rua me virar, eu vou saber. Então o Kung Fu eu não me identifiquei, por mais que ele trabalhasse a mentalidade, não foi uma luta que eu me identifiquei muito. E aí depois de um tempo, obviamente, pedi para parar, não quis mais continuar treinando e saí do Kung Fu. Depois do Kung Fu eu fui pro Muay Thai, que aí sim foi onde eu me encontrei, onde eu me apaixonei. A primeira academia que eu fui de Muay Thai eu devia ter uns 10, 11, 12 anos, por aí. E aí eu treinei por um tempo, treinei por uns meses. Só que quando você é criança, você depende muito dos pais para tudo, né? Tanto para pagar, quanto para levar e buscar e tal. Então eu treinei por alguns meses, gostei. Tava apaixonado mesmo pela luta, tanto que os professores, sempre que eu ia assim nas aulas, fiz algumas aulas experimentais, tá, ou até na mesma que eu treinei por algum tempo, eles perguntavam, nossa, ele já treinou em algum lugar e tal, o menino é bom e tal, e meu pai, não, primeira vez no Muay Thai e tal. Então, desde do meu primeiro contato com o Muay Thai, eu já senti que eu tinha uma conexão, porque eu tive uns 3 professores de Muay Thai, os 3, eles viam um potencial nisso, falaram, nossa, você é bom e tal, sei lá o quê. Então eu fiz Muay Thai a primeira vez, quando eu era criança de uns 10 a 12 anos. Fiz alguns meses, gostei muito. Porém parei porque às vezes meu pai não conseguia me levar, né, e tal. Não podia ir sozinho, que era um pouco longe da minha casa. Acabei parando por conta disso. Mas eu gostava da luta, eu não queria parar. Eu queria achar algum lugar mais perto, queria continuar lutando. Beleza, fiz esses meses aí de Muay Thai. Fiquei uns bons anos sem treinar. Aí eu me mudei. Morava numa casa, me mudei para um apartamento. E nesse apartamento tinha uma academia na rua, assim, do meu condomínio. Então dava para eu ir andando tranquilamente. Fui nessa academia, fiz a inscrição do Muay Thai junto com meu pai. Meu pai treinava comigo. Eu vou até colocar uns vídeos aí para você. Então eu fazia o Muay Thai com meu pai, tava gostando novamente, apaixonado, treinando, e o meu professor a mesma coisa, já treinou? Aí eu já, tal, mas não lembro muito dos golpes, era criança e tal, me ensinou de volta, nossa, não, você é bom, você tem potencial. Fui, treinei nessa academia por um tempo, e chegou um momento que eu estagnei, assim, sabe? Não tava entrando aluno, a academia tava ficando muito parada, como vocês viram no vídeo,
ali aquele treino era só eu e meu pai, sabe? Então não tava dando para evoluir, não tava dando para melhorar. Então por isso eu acabei começando a faltar muito e desistindo do Muay Thai. Porém, eu continuei morando no mesmo condomínio, na mesma rua da academia. Então, depois de um tempo, a academia ainda estava aberta, porém eu não sabia, né? Mudou o professor. Só que até então, como eu falei, eu não sabia, porque eu não tinha ido procurar. Tipo, eu falei, não quero nem passar na frente da academia para o professor não me ver e tal. Tô faltando, não fui mais, cancelei a matrícula e tal. Beleza, parei de ir. E aí que chega a parte que o Muay Thai salvou a minha vida. Por quê? Chegou um período da minha vida que eu não sei porquê, não sei o motivo até hoje, eu comecei a ficar muito triste, cara. Eu não sei, eu não vou falar que eu entrei em depressão, porque não foi depressão, mas foi um período triste, assim, cara. Eu não, sabe, um vazio, não tinha vontade mais de fazer nada, de treinar, eu sempre treinei musculação, né, mesmo sendo uns treinos nada a ver, ou faltando mais que treinando, eu sempre treinei. Não tinha vontade mais de treinar musculação também, não tinha vontade mais de nada, sabe? Tipo, poxa, sei lá, tava pra baixo, tipo, não via sentido em nada que eu fazia, não tava fazendo nada, era adolescente, então só estudava, ia pra escola e era só isso, e comecei a entrar num período muito triste, muito tipo, pô, sabe, de autoanálise, pensar o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu vou ser, o que eu quero ser, o que isso, que aquilo, e comecei a entrar nesse loop que durou alguns meses, e aí até que eu conheci uma pessoa que já tinha tido depressão, e aí eu nem tinha tanta intimidade com essa pessoa, mas eu falei, cara, eu vou perguntar, não custa, né? Não custa, porque eu tô já há meses, assim, nesse ciclo, nesse pensamento, né, rodando, pensando, tipo, não sabia o que queria, não sabia aprender e tal. E aí perguntei pra ela, falei, o que você fez que te ajudou a sair, né, desse estado mental? Obviamente eu, como eu falei, não me considerava uma pessoa depressiva, nem com depressão, mas estava com esses pensamentos tristes, vazios e negativos. Então eu perguntei pra pessoa, então o que você fez pra sair? O que te ajudou, sabe, a sair desses pensamentos? E aí, o que essa pessoa me falou foi que ela voltou a fazer alguma coisa que ela gostava, que ela tinha parado por algum motivo, mas ela voltou a fazer isso, e isso, cada pessoa tem uma coisa, e isso ajudou muito ela a sair da depressão, que no caso da pessoa acho que era desenhar ou escrever mesmo, sabe, escrever, não lembro direito. E aí quando essa pessoa disse que ela voltou a fazer algo que ela gostava e que ajudou ela a sair desse estado mental vazio, triste e tudo mais, eu pensei, pô, o que eu gostava de fazer que pode me ajudar a sair, né, desses pensamentos vazios que eu tô tendo. E aí foi quando eu lembrei, falei, pô, eu gostava muito de fazer Muay Thai, por que eu não tento isso, né, pode ser uma boa tentativa. E aí no mesmo dia eu desci e tal, fui lá na mesma academia que eu já tinha treinado e falei, vou voltar a fazer Muay Thai. Quero me matricular no Muay Thai. Só que aí era outro dono, outros professores que davam aula e tal, e aí foi de novo pra mim, porque aquele professor antes já me conhecia e tal, já sabia o que eu sabia, mas entrando na academia com outro dono, outro professor, era totalmente novo, novamente, pra mim. E foi aí que eu conheci o Muay Thai e treinei realmente, de fato, por vários anos, que foi a equipe que eu fiquei a minha vida inteira, praticamente, do Muay Thai. E aí, lá que me ajudou. O Muay Thai me ajudou a sair daquele estado de tristeza, de vazio e tudo mais. Porque no Muay Thai, você não tem tempo, e em qualquer luta, na verdade, no Jiu-Jitsu também eu percebi isso, você não tem tempo pra ficar se lamentando e pensando o que você tem que fazer, o que você tem pra resolver. Você não tem esse tempo. Na musculação, pô, querendo ou não, às vezes você tá lá fazendo isso e você consegue, tipo, pô, preciso fazer isso, pô, preciso fazer aquilo, preciso resolver aquela coisa, nossa, isso aqui tá ruim, isso e tal. Você fica ainda assim, com o cérebro ligado, pensando nos problemas e pensando nas coisas. No Muay Thai, no Jiu-Jitsu, você não tem tempo pra isso. Porque se você pensar, desligar por um segundo e você, sabe, dar uma bobeada, você vai tomar um soco na cara, vai tomar um soco na boca, no queixo. Não tem como você ficar perdendo tempo pensando em boleto que você tem pra pagar, em problemas que você tem. Não tem tempo. No Jiu-Jitsu é a mesma coisa. Tem um cara muito mais pesado que você, tentando te derrubar, tentando te, né, fechar o mata-leão ali. Você, cara, se você desligar, eu preciso pagar, já era, o cara tá aqui, vai ter que bater e volta de novo. Então, isso me ajudou, porque no Muay Thai eu não tinha esse tempo pra ficar pensando em coisa ruim, coisa triste, o que eu quero... Não, você tá ali, no agora, você precisa bater, você precisa defender, você precisa sobreviver. E, além do mais, dessas questões que eu falei, eu fiquei fissurado, cara, no Muay Thai, eu fiquei fissurado. Teve uma época, por exemplo, que eu quebrei o dedão.
E aí eu não podia treinar. Cara, eu fiquei muito bravo, fiquei revoltado. Falei, não é possível, não vou poder treinar, nem tá doendo tanto. Não, quero treinar. Meu pai, Dawi, não é pra ir treinar. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu ia nos treinos só pra ficar assistindo. Porque eu tava tão fissurado, tão viciado, tão, sabe, querendo aprender mais, querendo mais do Muay Thai, que eu ia pro treino, ficava sentado lá, ficava só observava os erros dos outros. Eu falava, olha, ele tá errando aquilo ali, não posso fazer isso já. Olhava com o olhar do que eu também, né, aprendendo, mesmo só vendo, aprendendo os erros dos outros para não cometer e os acertos dos outros para fazer igual. Então, mesmo com com o dedo quebrado, eu ia, sentava, assistia as aulas. Meu professor sempre sentava, e aí, quanto tempo pra voltar a treinar, quanto tempo e tal. E aí, assistindo, teve a graduação, ainda tava com o dedo quebrado na graduação, não consegui graduar, fiquei muito triste, muito bravo e tal. E aí, desde que eu voltei pra equipe nova, eu fiquei nela até o fim e não parei de treinar. Obviamente, parava às vezes entre indas e vindas, teve a pandemia também. Assim que a pandemia deu, né, uma diminuída e tal, e eles voltaram a dar aula, eu já voltei a treinar. Então, por isso que eu falei que o Muay Thai salvou a minha vida. E talvez não seja o Muay Thai que vai salvar a sua, nem o Jiu-Jitsu. Mas uma dica que eu dou é, teste fazendo lutas. Luta é sempre muito bom. Você está aprendendo a se defender, você está aprendendo a defender a sua família ou qualquer pessoa que esteja próxima de você. O seu corpo vai melhorar, sua saúde vai melhorar, a sua respiração, seu fôlego vai melhorar. Então, como pra mim foi o Muay Thai, pra você também pode ser. Ao mesmo tempo que não, como eu falei no vídeo, eu perguntei pra uma pessoa que ajudou ela, a pessoa era escrever, desenhar, não tinha nada a ver com luta. Então, se você estiver passando por algum momento de vazio, de tristeza, de qualquer coisa na sua mente, primeira dica que eu te dou, volte a fazer alguma coisa que você gostava de fazer. E a segunda dica que eu te dou é, além de voltar a fazer alguma coisa que você gostava de fazer, que talvez não seja luta, entre na luta. Luta é importante, Muay Thai é importante, Jiu-Jitsu é importante. E aí, você escolhe a sua, você vai do que você se sentir melhor. Por exemplo, quando eu comecei no Muay Thai, eu não gostava de Jiu-Jitsu, eu não via sentido nenhum no Jiu-Jitsu. Eu tinha muito preconceito, eu falava, pô, ficar deitado lá, rolando pra lá e pra cá, porque qual que é o sentido disso? Eu gosto de soco, chute, saber me defender, tal. Na rua eu pensava, pô, na rua não tem como eu usar o Jiu-Jitsu, vou ficar lá no chão, sei lá o quê. Era um pensamento burro, né? Porque quando eu fiz Jiu-Jitsu, meu pensamento mudou totalmente. Então, faz a luta, vê o que você se identifica mais e faça uma luta, se gradue. Se possível, lute. Eu tenho uma luta só, foi uma experiência boa. Eu gostaria de lutar novamente, sim. Mas esse é o recado do vídeo de hoje. Se você estiver passando por algum momento de tristeza, vazio, qualquer coisa que seja, volte a fazer alguma coisa que você gostava de fazer. E a segunda dica é, entre em alguma luta, saiba se defender. Um homem que não sabe se defender em 2025, desculpa, mas é apenas um menino. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e é isso. E, se possível, deixe um comentário, porque o comentário de vocês é o que me ajuda a melhorar os meus vídeos, a saber se vocês estão gostando e continuar postando cada vez mais. Então, é isso. Obrigado e valeu. Até o próximo vídeo.